Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso diário há mais de 11 anos. Todo domingo, fim da tarde, aqui estamos durante 30 minutos para refletir assuntos de grande relevância para a nossa fé católica apostólica romana. A nossa ousada aventura para estudar os Salmos está apenas começando, ainda estamos na parte introdutória. O nosso propósito, já há vários encontros, é exatamente investigar esse manancial inesgotável, esse abismo de riqueza, de graça, de dádivas, que é o Saltério, que é o livro do Antigo Testamento composto de 150 salmos. E vamos fazer isso com os padres da Igreja. Ler, entender, rezar e, lógico, praticar os salmos. A exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha no livro dos Salmos uma referência fundamental para a sua vida de oração. Jesus, o cantor dos salmos. Jesus, o orante com os salmos. Da mesma forma, a igreja primitiva, os apóstolos e também os discípulos e os livros do Novo Testamento, além dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as Cartas dos Apóstolos, enfim, estão recheados de textos dos Salmos. E não apenas isso, eles oravam com os Salmos, eles rezavam os Salmos. Isso é motivo suficiente para que nós afirmemos com segurança que esse assunto é da mais alta importância para a nossa fé católica apostólica romana. Continuamos o argumento desenvolvido no encontro do domingo passado com a Pontifícia Comissão Bíblica, um órgão do Vaticano, do Dicastério para a Doutrina da Fé, que no ano de 1910, portanto há 113 anos, respondeu a várias questões relacionadas com a autoria e a época de redação dos Salmos. Já abordamos 4 perguntas com as respectivas respostas e agora vamos continuar com a Pontifícia Comissão Bíblica diante de perguntas que são muito nossas, que todos nós formulamos na verdade, todos nós temos, acalentamos essas dúvidas e queremos respostas. E essas 9 perguntas, elas vêm bem a calhar no início do nosso estudo sobre os Salmos. E, por favor, você agora esteja atento a essa pergunta, porque acredito que você já a formulou alguma vez. E se não a formulou, já ouviu alguém com essa interrogação, com a palavra, a Pontifícia Comissão Bíblica. Mais uma dúvida sobre o livro dos Salmos. Pergunta: pode-se, em particular, negar a origem davídica daqueles salmos que no Antigo ou no Novo Testamento são expressamente citados sob o nome de Davi, entre os quais se incluem, entre outros, o Salmo 2, o Salmo 15, o Salmo 17, o Salmo 31, o Salmo 68 e o Salmo 109? Resposta: não. Origem davídica significa a origem está no rei Davi. Davídica vem de Davi. O que é que essa pergunta quer dizer? Os salmos onde aparece o nome do rei Davi foram salmos escritos pelo próprio Davi. Se ali naquele salmo aparece Salmo de Davi, não é lícito a ninguém dizer que aquele salmo é de outra pessoa. Aliás, foi esse argumento que a gente desenvolveu no final da aula passada, do encontro passado, a respeito dos títulos. Ou seja, se está escrito é de Davi, é Salmo de Davi, foi ele e pronto.
Dou um exemplo. Qual foi o salmo redigido pelo rei Davi quando ele foi desmascarado pelo profeta e o profeta Natã, que vai ao encontro dele após o pecado que ele cometeu com Betsabé? O Salmo 50. Tudo bem? Vejamos aqui o Salmo 50, no versículo 1, qual é o título? Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Pronto. Se é Salmo de Davi, é Davi. A Pontifícia Comissão Bíblica é bem clara. Não se pode negar a autoria davídica, ou seja, não se pode negar que Davi foi o autor do salmo onde está escrito Salmo de Davi. Pronto, é isso. E são vários salmos. Não vamos citá-los todos aqui, mas folhei depois com calma o saltério e vá ali no versículo 1, geralmente versículo 1, no máximo versículo 2, mas geralmente é no versículo 1 que nós temos quando aparece o autor. Quando aparece Salmo de Davi, não se pode negar a autoria davídica desse salmo. Também no Novo Testamento. No Novo Testamento, há várias passagens em que ou o próprio Jesus ou os apóstolos, eles dizem claramente, Davi escreveu, Davi falou, Davi recitou, Davi isso, aquilo outro. Eu acho que foi na aula passada que eu fiz a seguinte observação. Por que não é lícito você negar? Se você insinua que aquilo que está escrito não é verdade, você cria um precedente perigoso. Porque você está insinuando uma inverdade, para não dizer uma mentira. Ou seja, você está insinuando que o salmo contém algo que não é verdadeiro. Vamos então repetir de novo a pergunta. Os salmos que tanto no Antigo como no Novo Testamento são atribuídos a Davi, é lícito você negar a autoria de Davi? Não é lícito. Não é permitido. Não se pode negar a autoria de Davi, quando no Salmo, lá no começo, esse Salmo é atribuído a Davi. O Salmo clássico, Salmo 50, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Pontifícia Comissão Bíblica é de Davi e pronto. Agora, nós vamos recordar alguma coisa que não abordamos até agora. Outros autores que não são Davi. Nós já vimos que Davi é o autor de muitos salmos. Já vimos que Davi é o principal poeta do saltério, que ele redigiu vários salmos, muitos salmos, mas não redigiu todos os salmos. Vamos dar uma olhada no Salmo 38, para a gente perceber quem é o autor deste salmo. Salmo 38. Ao mestre de canto, a Iditum, Salmo de Davi. O salmo é dirigido a um cantor. Mas aqui nós temos Salmo de Davi. De quem é o salmo? A resposta já foi dada pela Pontifícia Comissão Bíblica. Tá bem? Agora vamos a uma outra questão. Há um outro autor. Vamos ao Salmo 49. Salmo de Asaf. Aqui não é Davi. É uma outra pessoa, chamada Asaf. Vamos a mais um salmo. O Salmo 48. Ao mestre de canto. Salmo dos filhos de Coré. Salmo dos filhos de Coré. Então já temos aqui pelo menos 3 autores diferentes. Asaf é uma pessoa. Filhos de Coré são várias pessoas. Olha que interessante. Salmos
com vários autores. Um salmo redigido por vários autores. Que interessante. Davi é o principal, vírgula, mas não é o único autor do saltério. Davi, Asaf, os filhos de Coré, tem também Emã, tem também Etan. Todos esses lá no começo. Ou seja, esse salmo é de fulano, esse salmo é de fulanos, ou cicranos, ou beltranos. Isso é maravilhoso, porque mostra uma diversidade literária, uma diversidade teológica, por que não? Uma diversidade também de momentos, de acontecimentos diversos que motivaram a redação daquele salmo, momentos de alegria, de júbilo, de vitória, depois de batalhas. Israel saiu-se vitoriosa diante dos seus inimigos. Redige-se um salmo naquele momento, naquelas circunstâncias bem precisas, mas também de dor, de tristeza, de aflição, de dificuldade, de clamor a Deus para que Ele intervenha, para que Ele proteja, para que Ele guarde, para que Ele defenda. E o bonito, escrito por pessoas diferentes. Que maravilha! Não afetaria a nossa fé e também nos alegraríamos se Davi fosse o autor dos 150 salmos. Maravilhoso seria, mas Deus não quis assim. Pergunta, o rei Davi compôs salmos que acabaram se perdendo e não entraram no saltério, ou seja, ele redigiu bem mais do que aquilo que é atribuído a ele, e não é lícito para nós negar a autoria davídica dos salmos que disse claramente salmo de Davi, salmo do rei Davi? Se ele redigiu e se perderam esses poemas, é uma pena. Se um dia forem achados, não podem mais entrar no saltério, ainda que seja comprovada a autoria dele indiscutivelmente. Perderam-se? Paciência. Os apóstolos também, se eles escreveram cartas além daquelas que estão no Novo Testamento, lamenta-se, mas Deus colocou no livro sagrado aquelas que ele considerou serem necessárias para fundamentar a nossa fé, alimentar a nossa fé. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo, vamos continuar com a Pontifícia Comissão Bíblica a responder a argumentos que eu, você, todos nós guardamos no íntimo do nosso coração a respeito dos Salmos. Daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, dedicado à parte introdutória do estudo dos Salmos, os Salmos na nossa vida. Vamos mais para frente, terminado o estudo introdutório, aurir dessa riqueza, desse manancial, dessa preciosidade, desse tesouro que é o livro dos Salmos na nossa vida. Rezar os Salmos para desfrutar dele, tudo aquilo que Deus Todo-Poderoso nos reserva por meio do seu Espírito Santo quando nossas mãos são elevadas, quando nossos joelhos se dobram, quando nosso coração, como recitamos na missa, o nosso coração sobe ao Altíssimo Deus, que é a fonte de toda a graça e de todo o bem. No primeiro bloco, nós, com a Pontifícia Comissão Bíblica, perguntamos e ela respondeu a uma pergunta muito interessante a respeito do estudo dos Salmos. Agora vamos a mais uma pergunta, essa é a sexta. No ano de 1910, a Pontifícia Comissão Bíblica, órgão que atualmente é vinculado ao Dicastério para a Doutrina da Fé, respondeu a 9 questões apresentadas por bispos do mundo inteiro que queriam dissipar essas interrogações que são minhas, que são suas, que são nossas, coisas ligadas à autoria, à redação, época de redação dos Salmos
e assim por diante. Vamos a mais uma pergunta e a mais uma resposta da Pontifícia Comissão Bíblica. Eu garanto que essa pergunta você um dia já se formulou, ou formulou a alguém, ou ouviu alguém formular para você. Vamos lá. Pergunta: pode-se admitir a opinião daqueles que afirmam que alguns dos salmos do Saltério, sejam eles de Davi ou de outros autores, foram divididos em vários ou reunidos num só, por razões litúrgicas e musicais, ou por alguma negligência por parte dos redatores, ou por outras causas desconhecidas, e da mesma forma que outros salmos, como o Miserere Mei, Deus, para torná-los mais adequados às circunstâncias históricas ou às solenidades do povo judeu, foram ligeiramente retocados ou modificados, com a supressão ou adição de um ou outro versículo, preservando, todavia, a inspiração de todo o texto sagrado? Resposta: sim, para ambas as partes. Admitir que os salmos foram agrupados numa época, e mais para frente a gente vai ver que o saltério foi dividido em alguns blocos. 4 blocos, outra versão coloca em 5 blocos. Já vimos que a redação dos salmos, a numeração dos salmos, ela diverge dependendo da língua em que foi escrita ou traduzida a escritura. Vimos o texto hebraico, a língua original, depois vimos o texto, a versão da Septuaginta, a versão dos 70, do hebraico traduziu-se o Antigo Testamento para o grego. Depois nós vimos a língua vulgata, o latim vulgar no tempo de São Jerônimo, e a numeração dos salmos do texto hebraico, o texto grego e o texto latino. A numeração diverge em alguns salmos. Isso nós já tratamos no antepenúltimo programa. Pois bem, então o que é que nós temos nesses séculos todos? Vamos admitir pelo menos 1 milênio, no máximo, se procede aquela teoria, aquela opinião de que os salmos mais antigos, foram redigidos em épocas bastante anteriores a Davi. Vocês sabiam que tem um salmo atribuído a Moisés? Sim. O autor seria Moisés. Moisés viveu no ano 1250 a.C. Davi, ano 1000. Entre 1250 e 1000, nós temos o quê? 250 anos de diferença. A hipótese de que um dos salmos teria sido redigido pelo próprio Moisés. Se verdadeira essa teoria, essa opinião, essa possibilidade, nós temos um salmo muito antigo, porque muito anterior ao próprio rei Davi. Davi, então, não seria o primeiro a ter redigido os salmos, isto é, se outros foram redigidos, foram após o rei Davi, ou concomitante ao rei Davi. Bom, em todo caso, o que é que nós temos? Nós temos um lastro de tempo enorme, grande, e textos conservados em pergaminhos. Textos que foram traduzidos, foram copiados, ainda que naquela mesma língua. Lembrem-se que as técnicas de conservação hoje são modernas, são rebuscadas, são seguras, são garantidas. Hoje, numa biblioteca, por exemplo, que
guarda-livros, é próprio da biblioteca, é você ter em prateleiras, etc. Você tem refrigeração, aquela refrigeração ideal, aquele tudo climatizado, tudo controlado, enfim, com aparelhos, ar-condicionado e assim por diante, certo? Isso significa que esse material se conserva por dezenas, centenas de anos. Hoje é possível você dizer que aquilo dali está bem conservado e não vai se estragar tão cedo, ou talvez nunca vai se estragar, ou para se estragar vai precisar de dezenas de centenas de anos, certo? Mas naquele tempo a coisa não era assim. Naquele tempo a conservação era muito precária. Coloque então nos lugares onde os textos sagrados eram guardados, protegidos, arquivados, o templo, incêndios, intempéries climáticas, ventos, tufões, etc., terremotos, todas essas possibilidades que atingiram, que acometiam com sofrimentos, com tragédias, com acidentes, com... Imagine tantas coisas, comprometendo exatamente a qualidade, a conservação desses textos. Era preciso alguém redigir. Em outros pergaminhos, porque esse já está ficando mofado, esse já está ficando estragado e assim por diante. Ainda que seja do hebraico para o hebraico. Depois nós temos do hebraico para o grego, do grego para o latim, a versão da Septuaginta que foi redigida fora de Israel, no Egito. As outras cópias que eram levadas para outros lugares, os copistas. E quando você copia tanta coisa, às vezes você pode fazer um pequeno retoque no sentido de uma letra, um acento, um tio, uma vírgula em língua portuguesa. E isso, às vezes, altera o significado. Pequenos retoques. Aqui essa letra não ficou clara, vamos colocar essa outra letra. Ou seja, a transmissão de um texto. Hoje nós fazemos com pendrive. Hoje nós fazemos tudo online. Hoje nós temos arquivo PDF e tantos outros, mas naquele tempo era tudo manual. Portanto, pequenas alterações, retoques, não com má fé, mas para aprimorar, tornar mais claro aquele texto, porque aqui está um pouco truncado, porque aqui o texto não parece muito claro, porque alguém traduziu como deveria confronta-se o texto mais antigo como esse daqui e se percebe na hora de uma terceira redação que esse daqui, que já está se estragando, não está exatamente como retoquemos então para ficar de acordo com aquela outra versão e assim por diante. Portanto, pequenos retoques, pequenas alterações. Admiti-las não fere absolutamente a nossa fé, a nossa convicção, a nossa crença. É verdade de fé, é dogma de fé que os textos todos são inspirados e que na passagem, na mudança, na transmissão desse material que está estragado para aquele outro material, para que a Escritura seja conservada, esse daqui já está apodrecendo, esse daqui já está mofando, etc. Vamos então passá-lo para um outro texto e nessa passagem, um pequeno retoque para tornar o texto mais claro, para tornar o texto mais legível. Essas pequenas alterações aconteceram e admitir isso não fere em absoluto a nossa fé. Está terminando mais um encontro nosso. Eu desejo a você que o seu amor à Escritura, o seu amor à Palavra de Deus e particularmente o seu amor ao livro dos Salmos esteja crescendo com esses programas. É óbvio que eu recomendo a você que reze os Salmos. Por enquanto estamos estudando coisas básicas
ainda os rudimentos, os princípios, os primórdios, mas isso é importante para que a gente compreenda que são livros antiquíssimos, de tempos quase imemoriais. Deus Todo-Poderoso nos falando por textos que foram colocados em pergaminhos, em materiais tão rústicos, muito diferente do que nós temos hoje, papel, celulose, etc. Não era assim. Nos primórdios, não era assim. E apesar de tudo isso, Deus falando, Deus conservando, Deus guardando, Deus protegendo, Deus traduzindo, Deus colocando por escrito por mãos falhas, por pessoas imperfeitas. Mas em todo esse processo, a palavra de Deus vai sendo conservada e não mudada, não deturpada, não deteriorada, não truncada, mas a mesma, única, santa e perene palavra de Deus escrita. Um grande abraço. Até o próximo domingo, se Deus quiser.